Agora a gente vai falar de Enem aqui no SBT Meio-Dia. O Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que adia a prova do Enem em 2020, ou seja, não aconteceria mais em novembro. A prova está ainda marcada para novembro, mas com essa movimentação toda do Senado, do Congresso Federal, pode ser sim adiada. É sim, Fernanda, a data oficial, é novembro. O texto agora para análise da Câmara dos Deputados, e aí sim a gente vai ter a confirmação desse adiamento. Só depois é que o projeto pode ser enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os senadores aprovaram também que vestibulares devem ser adiados, por conta, é claro, da pandemia do novo coronavírus. O projeto foi aprovado por 75 votos a favor e 1 contra. O único senador que foi contra a proposta foi Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Entidades estudantis, secretários de educação e reitores de instituições de ensino defendem esse adiamento da prova, alegando que nem todos os estudantes têm as mesmas condições para manter os estudos durante a pandemia e aí conseguirem sair bem na prova. Vamos então conversar com a União Nacional dos Estudantes. Vamos saber a opinião dos estudantes, daqueles que representam os estudantes, principalmente os estudantes de escolas públicas. Já está com a gente ao vivo aqui o Iago Campos, ele representa a União dos Estudantes Nacional. Qual a opinião, Iago, da União com relação a essa decisão do Senado de adiar o Enem? Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. O adiamento do Enem, como vocês falaram, é uma questão muito importante, especialmente para os estudantes mais pobres das escolas públicas, porque no momento em que nós estamos de pandemia, as aulas estão suspensas e esses jovens, esses estudantes, eles não conseguem ter acesso à internet, ter um espaço adequado em casa para estudar, Muitas vezes tem que ajudar o pai e a mãe no trabalho, enfim, uma série de problemas, não é só a internet, que prejudica o estudo dele. Sem o espaço da escola, em que ele pode ir lá, tem auxílio do professor, da biblioteca e tudo mais, ele vai ficar para trás daqueles outros estudantes que hoje têm as condições de estudar. Isso gera uma desigualdade muito maior do que a que já existe em tempos comuns, Por isso a gente pede esse adiamento. A lembrar que a proposta já passou pelo Senado Federal, agora vai para a Câmara e depois para a sanção do presidente. O governo federal está resistente, não quer o adiamento do Enem. Você acredita em prejuízo se o Enem não for feito em novembro? Essa proposta do Senado é para que as provas fossem aplicadas ou em dezembro ou em janeiro. Teria algum prejuízo para o ano letivo daqueles que serão aprovados pelo Enem? Olha, acredito que não. Muitas universidades, inclusive as federais pelo Brasil, estão com os calendários suspensos, então pode ser que haja, inclusive, atraso naturalmente já nessas universidades. Os reitores de universidades federais, estaduais, muitas outras entidades já se manifestaram favoráveis ao adiamento. Então, o que nós acreditamos é que falta apenas boa vontade, vontade política do governo de tomar essa decisão. Porque se criar uma comissão, se puder reunir todos os membros de reitores, secretários de educação, professores, estudantes, e conjuntamente discutir quais as saídas possíveis para esse adiamento, nós acreditamos que não há prejuízo, porque basta se ter vontade, todo mundo está disposto a construir as saídas possíveis para que esse adiamento aconteça sem prejudicar ninguém. Então, nós achamos que é possível e viável, sim, e o Senado ontem deu uma grande demonstração de ampla vitória, Apenas um voto contra, isso é muito simbólico e mostra que é possível, sim, adiar. O que vai prejudicar é se não adiar, e aí é o futuro de estudantes, que esse momento é muito delicado, são sonhos de jovens que estão sendo colocados em risco se a gente não adiar esse Enem. Iago Montalvão, representando aí a União Nacional dos Estudantes, muito obrigado pela sua opinião aqui no SBT Meio-Dia. Vamos acompanhar agora qual vai ser a decisão da Câmara e depois do presidente da República. Obrigado, a gente segue nessa luta aí pressionando. Aqui em Santa Catarina, 25% dos estudantes não têm acesso à internet. Você acredita, Marista? Eu acredito, Fernando. Você está falando, é uma triste realidade. A gente não imagina realmente que tem pessoas ainda sem internet nos dias de hoje, Claro que eu acredito. Você está falando, eu acredito. Eu acredito, 25% dos estudantes não têm acesso a conteúdos
nem no celular, estão estudando na folha de papel porque não tem condições. É lamentável. Aí não tem como se preparar para o Enem mesmo, né, Maria Esther?